Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15. O verso 19 e o 20. Primeira Coríntios, capítulo 15. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: se é só para esta vida que estamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Estava hoje lá na ministração da ceia de Labão e imaginando o privilégio que nós temos de servir a Cristo, de estar lá fazendo parte daquele momento de comunhão, se alimentando do pão e do vinho, o suco de uva, em memória de Cristo. E eu fiquei pensando, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui participando desse momento tão maravilhoso. E aqui Paulo está trazendo o entendimento do povo aqui, porque o povo pregava o Cristo ressuscitado, mas não cria na ressurreição dos mortos. E aí ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí ele diz assim: e se Cristo veio só para poder nós termos uma boa vida aqui na terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu pensando nisso, e Cristo ressuscitou, e Ele vive. Nós servimos a um Deus que esteve morto, mas que agora vive. Muitas pessoas estão aí adorando um Deus que esteve vivo e que agora está morto, e que precisaria de Jesus para ser salvo. E nós estamos adorando a um Deus, ao Senhor Jesus, que esteve morto, mas que agora está vivo, e há de vir buscar a sua igreja. E é nessa expectativa que os crentes, os servos do Senhor vivem, na esperança da glória, da vida de Cristo. Isso é um privilégio que nós estamos aqui hoje para celebrar aquele que esteve morto, mas que agora está vivo, para a glória de Deus. Amém? Isso é um privilégio da igreja de Cristo. Então, que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está aqui presente. Obrigado, Senhor, porque Cristo está vivo, e essa é a nossa expectativa, de que Ele venha buscar a sua igreja. Vivemos nessa expectativa. Mas hoje, enquanto isso não acontece, celebramos ao Senhor e adoramos ao Senhor e relembramos com a ceia que o Senhor deu a sua vida, a vida de Cristo Jesus, para morrer em nosso favor, para que pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça, e que a esperança pudesse ser renovada da morada com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe todas as partes desse culto, sejamos abençoados, mas que possamos oferecer o nosso melhor, o melhor culto, ó Deus, para o louvor da glória do Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração, limpa-nos de toda impureza, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, é que nós pedimos. Amém. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para adorar o nosso Deus, esse Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Vamos celebrar Ele com alegria, porque estarmos na casa do Senhor é um privilégio e é motivo de muita alegria. Amém? Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. A gente começa a hora para a pessoa que está do seu lado aí. Vamos celebrar o Senhor com alegria? Amém.
Bendito
terceiro dia Seja
Senhor diz assim, que a gente tem que gravar, né? As palavras do Senhor. Porque vai chegar um dia que vai desaparecer e muitos vão querer e não vai achar mais. Vamos botar em prática, né? Porque teve sinal aí, teve sinal da luz, faltou. E a gente ficou achando que faltou aquele momento, né? E se fosse a noite, a escuridão? Assim, se fosse uma escuridão de dia para ficar, você sabe, se enxergar, né? Mas Deus é tão bom que foi o momento ela voltou. Então a palavra do Senhor diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55, versículo 5. Graça e paz, meus irmãos. A nossa irmã está certinha. Eu, que tenho dificuldade de decorar, eu decoro fisionomias. Eu tenho muita dificuldade de decorar nomes de pessoas, tenho dificuldade de decorar versículo bíblico. Mas ela está certa. Gravar a palavra é extremamente importante. Inclusive, em alguns países já tiveram essa experiência, né? Na China tinha a igreja subterrânea. O que era a igreja subterrânea? Alguns irmãos que não podiam expressar a sua fé, eles se reuniam em lugares marcados. Subterrâneo não é que necessariamente fosse um buraco, mas em locais dos mais variados para poderem manifestar a sua fé. E muitos partiam a sua Bíblia em pedaços, né, páginas, e cada um decorava aquela página e depois trocava a página com o outro. Alguns irmãos nossos, no passado, tiveram que se reunir, aí sim, nas catacumbas de Roma, nos subterrâneos. As catacumbas de Roma são, depois você procurar no Google aí, procurar assim, catacumbas de Roma, você vai ver como é. Não é nada agradável para ter um culto. São sepulturas subterrâneas, onde se cavava, e lá nas galerias você vai encontrar uma série de ossadas de pessoas. Então estava lá perna, cabeça, tem paredes enormes assim, só com crânios. E muitos dos crentes iam para lá para adorar a Deus, perto onde um irmão da igreja que foi morto por causa da sua fé, os seus ossos estavam ali, e eles iam adorar a Deus junto com aquele que morreu por causa da sua fé. Então está tremendamente certinha a nossa irmã. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu meditei com esse texto lá na igreja de Lecê, foi de Labão. Nós vamos dar uma refletida nele. Atos 17. Nós vamos ler só o texto básico e depois a gente vai dissertar um pouquinho sobre ele. Diz assim, Atos, capítulo 17, 16 em diante. Por que nós vamos fazer a leitura de todo o texto? É possível que alguém aqui nunca nem leu esse texto nenhuma vez. Então só a leitura já é eficaz, a palavra de Deus não volta vazia. Diz assim: enquanto Paulo, verso 16, os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, sem não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá, a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata e a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Deus, nós te pedimos, neste ato de culto, onde os teus filhos já te adoraram, te louvaram, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós também já te ofertamos, não só os nossos dízimos e ofertas, mas ofertamos as nossas vidas, porque o teu Espírito Santo nos converteu e as nossas vidas são tuas, sempre foram, mas seriam castigadas por causa da iniquidade que habitava em nós. Agora, em Cristo Jesus, somos pecadores que nascemos de novo, somos novas criaturas, e pedimos que o Senhor firme os nossos passos neste caminho, conforme é uma das doutrinas essenciais do presbiterianismo, que é a perseverança dos santos. Aqueles que são teios, o Senhor ajudará que eles sejam fiéis até a morte. Muitos dos teus discípulos morreram por causa da sua fé. Nós não estamos sendo cobrados disso hoje, mas pode ser que em algum momento o Senhor cobre isso de nós, e nós te pedimos que o Senhor nos dê coragem, nos dê intrepidez, nos dê a disposição de sermos fiéis até a morte, porque o Senhor tem nos prometido a coroa da vida. Nós oramos assim, entregando os nossos dízimos, entregando as nossas vidas, que valem mais do que o nosso dinheiro, as nossas casas, as nossas posses. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixe sair vazios. Fala conosco, ó Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 24 de agosto de 1986, eu recebi um convite. Eu era ateu, estava servindo o exército, e recebi um convite para visitar uma igreja, era a Igreja Assembleia de Deus. Eu tinha descido do aeroporto de Barreiras, o aeroporto de Barreiras fica numa serra, e eu trabalhava construindo o aeroporto de Barreiras, junto com outros recrutas e também civis. E nós tínhamos que descer para jurar a bandeira no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado. Todo recruta, quando jura a bandeira, aí sim, ele é um soldado. E depois vai para a reserva e vira um soldado da reserva. E eu passaria por esse juramento no dia 25 de agosto. Só que no dia 24 tinha um culto, e o tenente da Assembleia de Deus me chamou. Ele já estava evangelizando um colega meu
Há muito tempo esse colega foi expulso do exército. Cláudio, o nome dele era Iaçu. Nas brigas que nós fazíamos como descrentes lá, nós íamos para a vila dos civis, que eram funcionários do quartel, pedreiros, carpinteiros, né, profissionais tratoristas, e tinha uma vila em Barreiras que era a vila dos civis, e tinha a vila dos militares, e todo ano chega recruta novo, e aí os recrutas, aquele tanto de homem, 240 jovens, tudo com uma faixa etária, 17 para 18 anos, eu completei 18 anos, 19 anos no dia 20 de agosto desse mesmo mês. Então, dia 20 de agosto eu completei 19 anos. No dia 25 eu iria jurar bandeira e eu recebi esse convite, porque não sei, na soberania de Deus, esse Cláudio veio falar comigo, era um amigo, então, como eu estava contando a história, nós íamos lá para querer as moças, as filhas dos funcionários civis, só que aí os rapazes de lá ficavam enciumados, porque todo ano chegava recruta novo de lugares distantes para paquerar as filhas, as namoradas deles, né? As meninas às vezes acabavam paquerando também a gente, e aí geralmente tinha briga feia. E aí esse Cláudio, lembro-me, como se fosse hoje, saltou o muro do cemitério, arrancou uma cruz novinha e saiu rumando na cabeça de um bocado de gente, abriu a cabeça lá dos 3 ou 4. Era um homem muito mais alto que eu, de Iaçu, e ele era peça de Toyota, como o povo diz. E esse tenente vinha evangelizando Cláudio, e Cláudio veio me perguntar, eu era ateu, se ele devia ir para a igreja ou não. E eu não acreditava nunca naquilo, nunca tinha entrado na igreja evangélica, eu disse que era bom. E aí Cláudio foi expulso, e o tenente virou a casaca agora para o meu lado. Começou, não sei se Cláudio falou com ele, ou foi o Espírito Santo de Deus, e Cláudio foi expulso do exército, e ele começou a me evangelizar. E era muito estranho, porque o aeroporto de Barreiros, um aeroporto para aeronaves razoavelmente grande, era de concreto, e a gente fazia uns 30 centímetros de concreto, eu não lembro bem ao certo, mas devia ser por aí. O concreto ia trincando, e tinha uma máquina que você cortava, não existia maquita nesse tempo, mas era tipo uma maquita grande, era combustível, óleo diesel, a gente cortava com um discão assim, desse tamanho, cortava aquele concreto, depois quebrava ali, dava para quebrar e botava betume. E ele resolveu, o tenente, a fazer isso, ele era engenheiro civil, de lá do fim do aeroporto para o começo, né? E aí era eu que fiquei fazendo esse serviço. Os outros continuavam trabalhando, fazendo o restante de coisa, e eu ia lá para o final. Só que ele inventava de mandar a máquina, tinha um compressor que ficava lá para bater o ar e tirar a sujeira para poder botar o betume, e a maquininha, o carro levava tudo, e ele dizia que queria andando comigo para fazer exercício. E nesse caminhar ele começou a me evangelizar. Começava a perguntar como é que ele começou. Comendo mingau, como se come mingau quente, pelas beiradas. Como é sua família? Você é de onde? Tem pai vivo ainda? Tem mãe? Né? Tem namorada? E aí foi perguntando, e aí cada dia era um pouquinho igual na famosa história das 1001 noites. Eu não sei quantos já ouviram falar dessa história. Diz que tinha um rei que matava toda mulher que tinha lua de mel com ele. E aí teve um que casou com ele, e só era uma noite de lua de mel, e aí matava. E aí, essa foi muito sábia, começou a contar uma história. Disse, olha, eu queria te contar uma história antes da gente ter a nossa lua de mel. E aí começou a contar uma história, e aí a história não acabou. E ele ficou curioso, ela disse, eu estou com sono, agora eu não posso contar a história, eu conto amanhã. E aí disse que ela cada dia contava um pedacinho da história, e ele se apaixonou por ela, porque a história durou 1001 noites, né? Então, esse tenente começou a fazer mais ou menos isso. Às vezes a gente quer abordar, nem é conhecido da pessoa, já quer logo, de vez, ter intimidade de dizer toda a verdade, como se fosse tão simples assim. E esse tenente começou, eu comecei a achar até que ele era outra coisa, né? Porque, meu Deus do céu, estou aqui sozinho com esse homem caminhando, eu, um jovenzinho, ficava com essas conversas furadas, porque eu descrente penso bem, essa conversa fiada do meu lado, né? Desfecho. Naquela noite de 24 de agosto, ele me chamou, nós fomos no Fusquinha, sentamos no último banco, onde o irmão está lá. Eu me lembro que ele sentou, entrou e eu fiquei logo bem na beirinha ali, e foi feito um apelo. Era um pregador simples, um pregador que eu não lembro o rosto, eu não sei o nome, lembro que era uma pessoa simples, que falava com erros de concordância. Todo mundo tem dificuldade de concordância no nosso português, de conjugação, em termos verbais, assim, mas ele era simples mesmo, a gente notava isso.
E esse irmão fez o apelo, pregou sobre Jesus, fez o apelo, e eu não sei se eu já disse isso aqui, mas já passei em algumas igrejas algumas vezes, já falei isso em outro contexto. Eu nunca levantei a mão, mas minha mão subiu. Eu me lembro como se fosse hoje, um rapazinho olhando para minha mão, e a mão subindo, e olhando para minha mão, e a mão subia. E aí ele foi feito, chamado, vem aqui à frente. E do banco até aqui à frente eu não lembro de nada. Só lembro depois eles me estirando a mão, eu estava de joelho. Eu não lembro de ter ficado de joelho, nada disso. Se fosse no meio do povo culto, ia dizer que o pastor me hipnotizou. Mas a gente que já nasceu de novo sabe o que é a conversão. Mandaram eu sentar de novo. E quem disse que eu lembro o caminho até chegar lá? Não sei se por nervoso, vergonha, só sabe Deus o quê. E aí sentei lá no banco. Não voltei mais naquela igreja. Não sei onde fica. Não sei onde é a igreja, não sei quem é o pregador. O tenente Maciel, já procurei morrer, já pedi inclusive um rapaz da inteligência do exército, um oficial que congregava lá na igreja do Sudoeste em Brasília, para ele achar esse rapaz, pedi um sargento, pedi o sargento Bibiano aqui também. Já entrei num grupo de recrutas no meu tempo, no quarto deck, para achar esse tenente Maciel, para eu agradecer esse homem, e esse homem ninguém sabe onde é que está. Ou seja, na realidade, ele só entrou na minha vida para me evangelizar. E aquele pregador não sabe nem quem eu sou e aonde estou, e nem eu sei onde ele está. Mas uma coisa é certa: se Deus, na sua soberania, converteu a mim e a eles, e como os irmãos, eles vão estar comigo lá no céu. E aí o apóstolo Paulo, vamos voltar para o nosso texto, ele passa lá numa cidade chamada Tessalônica, na Grécia. E ele prega o evangelho. E ele prega na sinagoga, porque Paulo, quando começou a pregar, ele ia para a sinagoga. O que era a sinagoga? Parecia uma igreja como nossa aqui, só que era ali da lei de Moisés, era feita por judeus. Então tinha um templo onde era feito os sacrifícios, que só estava lá em Jerusalém. E no mundo, o que é que os judeus tinham para aprender a palavra, aprender a ler, ter a comunhão entre eles lá? As sinagogas, até hoje, tem sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo inteiro. As nossas igrejas parecem mais uma sinagoga do que um templo, né? A igreja católica que tenta às vezes levar essa conotação de templo, mas a gente é muito mais parecido com sinagoga. E Paulo ia primeiro nas sinagogas pregar aos judeus, porque o evangelho primeiro foi para o judeu e depois para os gentios. Inclusive aqui no texto começa dizendo isso: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria da cidade. Por isso dissertava onde? Verso de número 17, na sinagoga. Era na sinagoga que ele estava falando. E aí na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Quem são esses gentios piedosos? Gentios que haviam se convertido ao judaísmo. E estavam também na sinagoga praticando o judaísmo. E por isso eram vistos como gentios piedosos. Porque o gentio para o judeu é visto como um porco, como goim, né? Como imundo. Por isso o judeu usa aquele clipar, que é aquele negocinho aqui, para onde ele estiver, ele não ser maculado, porque ele não deve casar com não-judeus, ele não deve fazer sociedade com não-judeu, ele não deve fazer uma série de coisas, comer a comida dos que existe a comida chamada kosher, que é uma comida que segue a lei de Moisés, tem pré-requisitos. E nesse contexto, Paulo então estava lá em Tessalônica pregando também na sinagoga. E os de Tessalônica perseguiram Paulo e tiveram que tirar Paulo às pressas e levarem ele para Bereia, né? E ele foi para Bereia, que era por volta de 15 horas a pé, por volta de 71 quilômetros, 71 a 80 quilômetros. E Paulo vai para Bereia, porque os judeus de Tessalônica estavam desesperados. E o que é que eles diziam? Aqueles que atormentam o mundo chegaram até nós, né? O cristianismo começou atormentando o mundo. Agora como? O que é que os cristãos faziam para atormentar o mundo? Pregavam que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Que tormento tem esse? Tem aquilo que está rodando aí no WhatsApp, não sei quantos irmãos já viram, um senhorzinho que é carroceiro, não é daqui da nossa região, que ele disse que já tentou muitas coisas na vida, agora ele inventou ser crente. E ser crente é algo extremamente difícil, porque crente não pode mentir, crente não pode roubar. Não, besouro? Direito? É? Eu não estou vendo onde é que eu como.
Não pode mentir, não pode roubar, não pode beber, não pode jogar, não pode adulterar. E ele diz, olha, das coisas que eu tentei até hoje foi mais difícil. As outras ele disse que era mascar fumo, que ficar com fumo o dia todo na boca e não poder engolir é uma coisa muito difícil. Tem uma outra coisa que ele fala lá, mas de fato ser crente não é fácil não, se não for pela graça de Deus, se não for pela operosidade do Espírito, é algo difícil realmente. É fácil receber de graça a salvação, agora santificar, lutar contra a nossa natureza é algo difícil. E Paulo, quando chega lá, eles dizem, olha, aqueles que atormentam o mundo chegaram até nós. Que atormentar é esse dos cristãos? Pregar o Evangelho, né? Até hoje a sociedade acha que nós os atormentamos. Então ele foi para Bereia, e lá em Bereia ele prega no mesmo lugar, também na sinagoga. E diz o texto que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica era só assim, ó, não quero, só rejeita. Enquanto que os de Bereia, quando Paulo pregava, eles consultavam as Sagradas Escrituras para ver se de fato era assim. Então, todo crente deve ser um bereiano. Não é o que o pastor fala que vocês têm que acreditar. Não é o que o presbítero Michel fala, vocês têm que acreditar. Não é o que o pastor Bira fala que tem que acreditar. Não é o que Hernandes Dias Lopes fala que tem que acreditar. Tem que consultar as Escrituras. Tem que buscar na palavra e ver se de fato o que está sendo pregado é segundo a palavra de Deus. E diz que muitos creram. Aí os judeus de Tessalônica, não era uma distância tão longe, era como daqui no Morro do Chapéu, de descer ao Morro do Chapéu, vão para Bereia criar confusão. E tem que tirar Paulo às pressas e levam ele para a capital. Você veja, a perseguição dos bereanos dos tessalonicenses para com Paulo, né, era tudo debaixo do propósito de Deus. Deus queria que Paulo fosse para determinados lugares para pregar o Evangelho. Então, de Tessalônica ele vai para Bereia. De Bereia tiram ele às pressas e levam ele para Atenas, e Atenas já ficava mais longe, era 512 quilômetros, se fosse a pé, uma viagem aí mais ou menos de 3 dias a pé, né? E a gente sabe que dá mais, isso aqui é um cálculo no Google, né? Eu não consigo caminhar 500 quilômetros em 3 dias, né? Mas Paulo vai para Atenas, e Atenas era a capital da Grécia. Então, Bereia era na Grécia, Tessalônica na Grécia. E aí ele vai para a capital da Grécia, e na capital da Grécia, que era uma cidade universitária, né, uma cidade cosmopolita, cheia de cultura, pessoas cultas, de filósofos, inclusive cita aqui 2 grupos deles, né, os epicureus, depois lhe perguntaram no 18 e tal, estou lendo no capítulo 16, os estoicos e os epicureus, né? Então, Paulo chega em Atenas, e fica lá em Atenas, e ele está sozinho, porque ele esperava Silas, e aí ele em Bereia, em Atenas, sozinho, ele começa a pregar nas sinagogas. E como a cidade de Atenas era uma cidade que as pessoas tinham o costume de filosofar nas ruas, discutir, expressar as suas ideias, Paulo começou também a fazer isso nas praças. E começou, sabe aquela história que teve em Tessalônica? Aqueles que atormentam o mundo, a mesma coisa acontece aqui. O povo começa a ter um burburinho e falar entre si o que é que esse homem está trazendo de novidade. E aí, no verso 20 até do capítulo 17, diz assim: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos em Atenas, os de Atenas, e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Isso é a boa nova do Evangelho. Uma boa nova que gera reações, ora positivas, ora negativas, ora burburinho, né? O Evangelho, quando ele chega, ele não é pacífico, porque ele vai confrontar os erros da localidade, ele vai confrontar os pecadores. Ele vai confrontar como ofendendo? Não, dizendo que a pessoa é um pecador e vai ser condenado. Está isso explicitamente no verso 29, no mesmo capítulo, que diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Que ignorância é essa?
da idolatria, do erro, do pecado. Não, porquanto, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se existe uma coisa que o pecador não quer fazer, é se arrepender. Primeiro, o pecador não quer nem ser tratado como pecador. O ladrão quer ser tratado como uma vítima da sociedade. O político ladrão, ele não quer ser visto como uma pessoa corrupta e ladrão. Ele quer ser um homem do povo, né? Eu sou do povo. Mas é um ladrão, né? As pessoas que estão no adultério não querem ouvir que estão no adultério. Esses dias eu falei com uma jovem que estava namorando com um rapaz. Eu disse: você está em fornicação. Só foi citar essa palavra, a pessoa quase fica dura. Por quê? Porque queria que eu dissesse o quê? Que estava fazendo amor, que o amor é lindo, que a pessoa tem que desfrutar da sua juventude. Não, está em fornicação. Fornicação é ter relação sexual antes de ser casado. Isso é um ato de fornicação, a Bíblia chama. Então, a sociedade, ela nos pressiona a nós não pregarmos o Evangelho, porque o Evangelho evidencia os seus pecados, como já evidenciou os nossos, como ressaltou a nossa miséria. E aí Paulo chega em Atenas, vê que aquele povo era muito idólatra. Atenas era tão idólatra que há quem diga que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. Há toda uma história em cima desse Deus desconhecido aqui, inclusive o Romulo escreveu lá no Instagram dele, muito bem escrito, que há uma história de que teve uma praga e muita gente começou a morrer em Atenas, e aí chamou um sábio para dizer o que é que eles deveriam fazer para solucionar o problema daquelas mortes. E aí ele manda que ovelhas sejam sacrificadas de acordo com o altar que ela se dirigisse. E aí perguntaram se entre as divindades de Atenas, a dele, né, era uma daquelas. Ele disse que não era nenhuma daquelas lá. Aí passaram a dizer que tinha um Deus desconhecido. Essa é uma versão. Mas o fato é que, historicamente, num livro chamado O Fator Melquisedeque, que fala sobre missões, ele diz que toda cultura tem um resquício de Deus. Toda cultura tem um resquício de Deus. Por exemplo, como é que você explica numa religião de matriz africana que ainda haja sacrifício de animais? Então veja que numa tribo, lá na África, pessoas têm, algumas tribos, não são todas, têm o hábito de sacrificar um animal. Para quê? Para agradar uma divindade. Isso está lá no Gênesis. Quando o primeiro animal é sacrificado, por causa de Adão e Eva. Quando nós chegamos aqui, entre os Incas e os Maias, eu não lembro se os Maias ou os Incas, não lembro bem ao certo deles, quais eram, mas eles tinham sacrifícios humanos para pagar a ira da divindade. Ora, nós sabemos que essa figura de um sacrifício humano para substituir outros humanos, isso se concretizou em Cristo Jesus. E uma única vez e suficiente para todo sempre, né? Cristo morreu por nós. É o que estamos aqui para celebrar, com tristeza porque Ele morreu por nossos pecados, e com alegria porque Ele morreu para nos libertar desses pecados. E aí, diz que em Atenas existia, conforme o Fator Melquisedeque, que é um livro sobre missões, que ao fazerem imagens para ídolos e altares para ídolos de alguns ídolos, eles tinham uma cultura de quando eles iam para a guerra, os atenienses sempre foram conhecidos como bons guerreiros, eles invadiam um local. Imaginemos aqui, para a gente entender uma historinha, fica mais fácil. Que o povo de Lapão fosse Atenas, e aqui fosse Patos mesmo. E aqui tem um Deus da mesa quadrada, retangular, marrom. É o nome do Deus. Deus da mesa retangular, marrom. E lá Lapão, vem os soldados de Lapão, invadem aqui e descobrem que Michel é o sacerdote e manda a sacerdotisa deste Deus da mesa retangular marrom. E o que é que eles fariam? Mas tinha também Edu, e tinha também irmão Nilton, que também eram sacerdotes desse Deus. O que é que eles faziam? Quantas divindades tinham, quantas imagens tinham desse Deus? Uma aqui, mas tinha uma também na casa da irmã Salina. E tinha uma também na casa lá do irmão Nilton. Aí o que acontece? Lapão vinha, os guerreiros de Lapão vinham, e aí matavam o irmão Nilton, matavam Edu,
destruía a mesa na casa da irmã Celina, destruía a casa na mesa do irmão Nilton, e aí, então já acabou o sacerdote e já acabou o ídolo. E roubava a daqui da igreja, e roubava Michel e Amanda, e levava escravos para Labão, para eles serem sacerdotes desse Deus, o Deus da mesa retangular marrom. Porque eles achavam que vai que o outro Deus, do outro povo, ganha a guerra da gente, justamente porque o outro Deus é mais forte do que o nosso. Vocês estão entendendo? Então mesmo, na guerra, eu já vi isso com a Luciana, que gosta de futebol, quando tinha o jogo do Bahia com Vitória, tinha um pessoal que fazia trabalho os dois times. Tinha um tal de Lourinho, que era do Bahia, não sei quem lembra de Lourinho, era um cabelo ruivo, e ele fazia trabalho em mandinga, e botava o goleiro lá do outro time, e espetava a agulha do goleiro no outro time, e botava do lado, e ele só ficava do lado do gol do time oposto, que era o Vitória, e ficava lá e furava o goleiro, para o goleiro tomar gol. Por sua vez, já tinha um outro lá fazendo outro trabalho do outro lado, para o Bahia perder. E aí tinha uma frase muito famosa, que se mandinga despacho fizesse efeito, quando tivesse jogo de Bahia e Vitória, só dava empate. Então é aquela coisa, qual é o Deus que vai ganhar? É o que for mais forte. Então, quem sabe esse Deus da mesa retangular marrom é o Deus que vai fazer com que eles ganhem a guerra da gente. Então o que a gente faz? Destrói eles, toma o Deus e traz para a gente. Só que eles tinham uma coleção de deuses tão grande, mas tão grande, que Paulo, ao entrar naquelas ruas, se perturbou. Se perturbou a sua alma, se revirava, incomodada, tamanha a idolatria. E além de tudo, tinha um altar, que eles diziam assim, vem aí o livro Fator Melquisedeque, ao Deus desconhecido. Quem é esse Deus? Bom, vai que tem um Deus que a gente nem sabe quem é, mas ele pode querer ganhar a guerra contra a gente, então a gente faz um altar e sacrifica para ele também, para ele ficar satisfeito. Nesse contexto, na pregação do Evangelho, duas classes de filósofos, os epicureus e os estoicos. O que eram os epicureus? Os epicureus, eles diziam que o principal objetivo seu e meu é ser feliz. E como é que vai ser feliz? É sexo, bebida, essas coisas? Não, eles não diziam necessariamente isso. Eles diziam que a felicidade consiste em não sofrer. E por sinal, hoje, é um bocado de epicureu. Né? Epicureu não, epicureu. Muita gente dizendo que o objetivo da vida é ser feliz. Ser feliz no casamento, aí acaba o casamento, porque um dia descobriu que no outro dia, quando acorda, a mulher está cheia de remela e ele também. Aí não posso mais ser feliz, né? Porque eu descobri que o casamento não é aquela coisa linda que disseram, mas são duas pessoas, pecadores, com gostos diferentes, um ronca, o outro peida, e aí por aí vai. Então, aí vamos acabar o casamento, porque não é mais essa felicidade toda. Então, tem muita gente buscando nas drogas, no álcool, no prazer, a felicidade. E os epicureus diziam assim, o objetivo do homem é ser feliz. E como é que o homem é feliz? Não sentindo dor. O objetivo da vida é não sentir dor. Vocês já ouviram alguém defender a eutanásia? Vocês sabem o que é eutanásia? Quem sabe? O que é eutanásia? Alguém já está doente, uma doença terminal, já está moribundo da cama, mas está consciente, ele diz, eu não quero viver mais, eu quero que alguém tire minha vida. Dá uma injeção aqui para eu morrer. E aí tem uma polêmica ética. Como é que alguém vai tirar a vida de outra pessoa? Mas nós justificamos isso. Não, mas é porque ele está sofrendo. E na prática, a gente até faz isso quando a gente pisa, às vezes, num inseto. Às vezes a gente mata um inseto, ele ainda está meio vivo, e a gente, na defesa desse inseto, o que a gente faz para ele não ficar sofrendo? Quem sabe? A gente vai lá e acaba de pisar, devagar. Então, a gente, como somos pecadores, e o pecado que vem até nós nos gera desconforto, é comum então nós buscarmos fugir do sofrimento. Mas essa vida é sofrida. Não tem como. Desde o dia que nascemos, e tudo nessa vida dói. Sofrimento não é uma coisa que você consegue fugir dele, até porque às vezes ele chega quando menos esperamos. Hoje, estávamos em casa,
E aí uma irmã disse que teve pedido de oração na primeira igreja de dezembro para o presbítero Moacir, que já deu aula lá em Lapão, junto com a esposa de Oni. Não sei se é do tempo de vocês. Ele é de Barra do Mendes, é funcionário do fórum, concursado, administrador do fórum, um homem muito culto e tudo, mas está justamente internado com problemas renais e pulmonares. Ninguém sabe ainda a causa, e aí pediu-se oração. O sofrimento às vezes vem, o Covid mostrou isso. Quantas pessoas passaram a sofrer, ou com a doença, ou com as sequelas da doença. Não lembra que eu vinha para cá pregar, usando bombinhos, aquilo outro? Com efizema pulmonar, logo eu que não fumei. Né? Já botei um cigarro na boca quando era jovenzinho, aquelas coisas de besta. Mas fumar mesmo, nunca fui fumante. Doença de gente que fuma. Por quê? Por causa do Covid? Quantos morreram? Quantos, inclusive, pessoas que eram casadas com médico, que foi tomar conta da irmã e morreu? E ainda teve isso, às vezes morreu um jovem, como o pastor Sabino, comparado com a mãe dele, que teve Covid. A mãe ficou viva e ele morreu. Imagina o sofrimento de uma mãe, ver o seu filho mais novo morrer. Fugir da dor e do sofrimento é o que não dá. Então, os epicureus, ainda que eles defendessem isso não se sustenta. Inclusive, esse tem sido o maior problema dos nossos jovens. Eles vivem num mundo de fantasia, querendo um mundo perfeito. É um mundo de utopia, um mundo de, o jovem no mundo de Alice. Tudo é uma fantasia. Depois vinham os estoicos. O que eram os estoicos? Eles diziam assim: a vida é essa e a gente tem que ser bravo e suportar as dificuldades da vida. Então, o sentido da vida era suportar as dores da vida. Por um lado, dentro das nossas igrejas e dentro do cristianismo, tem muito estoicismo. Né? Nós somos até muito estoicos, porque a Bíblia nos ensina a gente suportar. Mesmo quando as coisas estão desesperadoras, a gente tem que suportar. A irmã Celinda Lestante me chamou e pediu oração. E eu pretendo orar também pelo presbítero Moacir. A esposa do pastor Judas está cega, com a doença degenerativa, só Deus sabe onde é que isso vai dar. Né? E é comum isso acontecer. Hoje eu estou aqui pregando com vocês, e daqui a pouco eu vou para casa com a Luciane, e sabe lá, só Deus, o que vai acontecer no meu retorno? Michel e Amanda, né? O que vai acontecer conosco amanhã? Nós não sabemos. Por isso Jesus disse que nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Só que por sua vez, só se acostumar com a dor e o sofrimento não tem sentido. A gente também, nós somos seres humanos. A ordem é crescer, multiplicai-vos, encher a terra, dominai, sujeitai. Então, se tem remédio, a gente toma o remédio. Se tem como a gente interferir, a gente interfere. Se tem como tomar um remédio para baixar a pressão, a gente toma. Se tem como pegar uma bengalazinha ali para ajudar no equilíbrio, a gente pega. Não é? Então, a gente não pode também só se conformar com o sofrimento. Não é assim mesmo, eu vou ter que sofrer. Não está certo. A gente tem a capacidade, e na humanidade nós temos séculos aí a humanidade, séculos e mais séculos, a humanidade tentando reverter as coisas. Então, se antes era uma caverna, hoje a gente pode construir um barraco. Se antes era com telha não era palha, era uma palhoça coberta de palha, hoje nós já temos telha. Né? Antes não tinha água, furava uma cacimba, mas hoje a gente tem água encanada e a água a gente trata, e nem tudo dá certo. Às vezes as consequências da água tratada podem ser ruins para nós, mas nós não podemos ser como os históricos em tudo e dizer assim: não, a gente tem que se acostumar só com o sofrimento e está tudo bem. E não é assim, não. A gente também tem que ter mudanças e posturas de mudar a nossa realidade para melhor. Graças a Deus, Deus tem nos concedido essa graça. Diante disso, esses epicureus e estoicos abordam Paulo e levam eles para o Areópago. E você que é advogado, né? O Areópago não era um local só de discurso público, era um tribunal. Um tribunal onde pessoas expunham livremente as suas ideias, mas poderiam ser condenados. Expor as ideias livremente, às vezes, traz consequências graves. Sócrates, um filósofo muito famoso, foi condenado a beber cicuta, que era um tipo de veneno, justamente porque ele expôs as suas ideias, e diziam os sofistas, que eram filósofos mentirosos, que usavam de verdades para ninguém enganar, que Sócrates
seduzir os jovens para o caminho do mal. E Sócrates foi condenado à morte. E Paulo, no Areópago, ele é diante de um tribunal, constrangido por uma pergunta que ele não podia fugir dela. Era: que Deus estranho é esse que você está seguindo? Que coisa é essa que você fala? Nós queremos te ouvir. E ele vai dizer os argumentos que nós vamos aqui meditar brevemente em 3 pontos deles. Essa parte foi uma aula, né? Agora vem o sermão. O título do meu sermão é O Pregador Desconhecido. Mas pastor, aqui está falando do Deus desconhecido. Mas o pregador desconhecido que eu estou falando aqui é aquele que pregou o Evangelho para mim. Porque, meus irmãos, não importa a gente ser conhecido. O que importa é a gente pregar o Evangelho. E o pregador desconhecido me levou a Cristo. E muitas vezes a gente, ou por medo, ou por vergonha, ou por timidez, ou por não ter estudado, a gente fica com medo de pregar o Evangelho. A gente fica se comparando com outras pessoas. Gente, a gente tem o Evangelho, a gente fala do Evangelho e Deus faz a obra. A gente prega o Evangelho, quem faz a obra é Deus. E este Paulo que está aqui era desconhecido deles. E o Deus que Paulo servia também era desconhecido deles. E isso cria curiosidade. E esse pregador desconhecido que um dia pregou para mim, ele me falou sobre o Deus desconhecido. E ele disse que o Deus desconhecido é o Criador de todas as coisas. Então você, quando for evangelizar alguém, falar de Deus para alguém, você tem que dizer que esse Deus é o Criador de tudo. Só existe um Deus. Verso 24 e 25 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A primeira coisa que quando nós anunciamos o Evangelho é justamente isso. Aquilo que aquele pregador desconhecido fez para mim, e por certo fez para tantas outras pessoas, e é o que eu tento fazer, e Bíblia, e Michel, e você como crente também tem que fazer, todos nós, é justamente falar de que o Deus desconhecido, ele é o Criador de todas as coisas, e ele é desconhecido das pessoas justamente porque ele não é um ídolo. Não é uma coisa que você chega ali e tem uma estatuazinha presa num nicho ali, num santuário ali, amarradinho, que você até numa irritabilidade, como no Nordeste tinha isso, eu não lembro se era Santo Antônio, que quando não vinha chuva, o povo botava ele de cabeça para baixo, a imagem, para poder o santo ficar de cabeça para baixo, eu não lembro se era Santo Antônio, né? Para poder fazer chover, porque ou você fica para chover, ou você fica de cabeça para baixo. Deus é um Deus que não é servido por mãos humanas. Quantas vezes eu já ouvi pastores pregando bem assim, olha, venha para Jesus, Jesus está precisando de você, Jesus está chorando, porque você não quer se converter. Ora, a mensagem do Evangelho, onde é que tem isso? O que diz é, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Se é você que precisa de Deus, sou eu que preciso de Deus. É claro que a gente não vai dizer isso arrogante, porque o objetivo nosso não é criar inimigos, é anunciar o Evangelho, mas a gente vai dizer, Deus não precisa de nada, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e tudo que veio existir foi que dependeu dele, é o que está, então no finalzinho do verso 25, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não existe vida sem Deus. Não existe como nós hoje estamos aqui respirando, adorando, passamos o dia, comemos, descansamos, bebemos água, né? Prosamos, fizemos as nossas necessidades básicas. E estamos aqui porque estamos vivos. E quem foi que deu essa vida? Deus. Não há vida sem Deus. Porque se fosse assim, quando Deus autoriza que alguém venha falecer, meus irmãos, não importa se é casa de rico, não importa se é médico, não importa o poder da pessoa, não importa a cultura, ninguém engana a morte quando ela vem, a pessoa vai. A prova disso está em todos os lugares que nós vamos, onde tem um cemitério.
Tem ali o rico da cidade, tem o culto da cidade, tem o poderoso da cidade, que hoje é um cadáver. A morte, ela não faz acepção de pessoas, porque se fosse assim, só morria pobre, só morria feio, só morria ignorante, só morria gente que não tem influência, mas morrem todos, do rico ao pobre, do culto ao analfabeto, todos morrem. Do político poderoso àquele que nunca teve poder nenhum, todos morrem. Portanto, a vida é um dom de Deus, e o que ele está dizendo aqui é confrontando a idolatria. Ele está dizendo: essa idolatria daqui que vocês têm, vocês são até religiosos, mas isso não salva. Sabe por quê? Porque esses ídolos aqui são servidos pelas mãos dos homens. Os sacrifícios, a construção do altar, a construção do altar para adorar, a construção da imagem. A imagem é feita por uma obra de arte, é um artista que faz, mas Deus não. Deus não é servido por mãos humanas. Nós precisamos dele, ele não precisa de nós em nada. Em segundo lugar, o pregador desconhecido, ele me ensinou, e é isso que você deve ensinar a outras pessoas, que o Deus desconhecido é um Deus que criou toda a humanidade. Verso 26 a 29. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e a imaginação do homem. O que é que Paulo está pregando aqui? E é isso que nós devemos pregar às pessoas. Não existe acepção de pessoas na igreja. Nós, crentes, acreditamos que todos nós tivemos um único pai, Adão, e dele foram feitos todas as espécies, todos os seres humanos, melhor dizendo, inclusive Eva, que foi retirada da sua costela. Todos nós. Olha, gente, a gente vive num país, eu respeito as posturas políticas, mas como os irmãos bereanos, a gente tem que, mesmo que a gente simpatize com um lado político, ora a gente simpatiza com um lado, outros simpatizam com o outro, não tem nenhum problema, é um direito civil você votar em quem você quiser, o voto é seu. Mas não é porque você serve esse lado aqui politicamente ou esse aqui, você pode fugir das Sagradas Escrituras. Existe aqui, hoje a moda é a famosa inclusão. Inclusão, 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 inclusão. Olhe para os bancos dessa igreja. Aqui nós temos pessoas que são negras, existem pessoas que são brancas que não sabem nem de onde vieram. Tem gente aqui que não sabe nem a origem da família, não sabe nem de onde veio. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa da cutis, da pele negra, não quer dizer que não tenha ninguém nos seus ancestrais brancos. E quando você vê uma pessoa branca, também não quer dizer que não tem nenhum ancestral negro, ou também índio, ou de outras etnias, porque a gente pensa que a etnia nossa é só africana, indígena e portuguesa. Se você pega o povo de Portugal, são mais de 30 povos que fazem o povo de Portugal. Então, gente, é muita conversa, tem muita coisa nossa que é de origem árabe. Nós, da nossa cultura. Quando a gente chega nas casas nossas, tem lá romã, às vezes no pé de casa, no fundo do quintal. Romã é coisa de judeu. O que é que romã está fazendo nos nossos quintais? Uma fruta velha, sem graça. E você até come, ou até gargareja quando a voz está ruim. Tem aqueles que gostam mais, mas a maioria não é uma fruta que a gente consome todo dia, né? E tem. Meus irmãos, a gente tem que entender que nós, como igreja do Senhor, não somos pessoas que fazemos acepção de pessoas. Tem muita gente dizendo que a igreja está excluindo pessoas. Não, nós estamos incluindo pecados, excluindo pecados. Se eu, no mesmo texto que diz
que o homem não deve adulterar. É o mesmo texto que diz que as relações homossexuais não são permitidas por Deus. Se eu deixar de ser assim, não, a partir de hoje a união homoafetiva é aceitável, eu também vou dizer que não existe mais adultério, porque está no mesmo texto. Eu vou ter que dizer também que mentira não é pecado, porque está no mesmo texto. É contra o pecado que nós pregamos, não é contra pessoas. Contra pecados. E no mesmo texto que fala do pecado, tem uma lista de pecados. Todos estão errados. Os adúlteros, os mentirosos, não vão herdar o reino dos céus. E aí? Ah, não, porque tem que incluir. Gente, a gente tem que viver o Evangelho. E Paulo diz, olha, todos nós temos uma única origem. Deus. Foi Deus que nos criou. Por isso existimos. E de um só fez toda a espécie humana. Eu até falei lá na quarta-feira que me perguntaram por que não existe cota para pastores. Cota para afrodescendente. Porque nunca foi preciso nem vai ser. Qualquer pessoa de origem afrodescendente, ou japonês, ou alemão, ou inglês, se sentiu vocacionado, ele chega para o presbítero, eu quero ser pastor. Isso vai ser levado para o Conselho da Pão, a gente vai analisar o perfil da pessoa. É uma pessoa crente, gosta de ler a Bíblia, é uma referência, o povo da comunidade acha ele um menino compromissado, certo? Aí vai para o presbitério. O presbitério analisa e diz, volta agora para a igreja e arruma lá um lugar para o menino começar a trabalhar, o menino pregar o evangelho, para o menino evangelizar, e ele volta, e ele começa a fazer o trabalho, começa a evangelizar, começa a pregar o evangelho, e aí depois ele vai de novo no presbitério, o presbitério pega e o encaminha. E ele vai formar como Marinaldo. O Marinaldo não foi obreiro aqui nessa congregação? E hoje é pastor lá em Viquitá. E o pastor que foi maior referência na região todinha nossa, não o reverendo Elias Alexandre, que foi pastor em Ponte Nova, o negro. E o pastor da maior igreja da nossa região presbiteriana é quem? O reverendo Clóvis. Acaso Clóvis é alemão? E Rosentino, que é o pastor dele, é alemão? E Marinaldo é o quê? E Gessé? O irmão de Gessé, como é o nome dele? É o seminarista Gessé, foi presidente da mocidade. Josué. Veja que não é uma questão, se você contar, aqui no nosso presbitério, nós temos talvez 50% ou 60%. Então, qual é a história? A história, meus irmãos, é trazer para a igreja algo que não é bíblico, porque o pastorado não é por cor, é por vocação. O presbiterato não deve ser eleito nunca um presbítero, e vocês um dia vão ter que eleger um presbítero aqui. Para eleger um presbítero e um diácono, não é porque é da família Dourado, nem porque é branco, nem porque é culto, não. Vocês vão eleger um homem de Deus, aquele que vocês veem que tem autoridade para ser um líder da igreja, para o bem da igreja. É assim. Quando alguém botou em Michel, e hoje Michel está aqui, olha aí, se não fosse essa filmagem, quem é que vê o ministério de Fiel aqui, de Michel e de Amanda aqui? Qual é a pose que era melhor você estar numa congregação onde é vista? Como o próprio seu cunhado disse, olha, vim para cá, né? Às vezes, você quer estar onde é visto, mas não, ele está aqui com vocês. Quem vê o ministério de Amanda e de Michel? Vocês. Não é Lapão, não é a igreja de Lapão, nem entende direito o que está acontecendo aqui, mas isso aqui está vivo. Cada dia que eu chego aqui tem uma coisa diferente. Uma congregaçãozinha num povoado, onde você chega, o templo é bonitinho, tem bancos acolchoados. Aí tem um microfone dessa qualidade, é 2. E ainda tem um outro de backup aqui, porque o pastor demora demais. E você já deve estar bravo comigo. Mas agora a novidade já foi isso aqui, que a última vez que eu vi, não tinha não, né? Isso é ministério de quem? Deles. Mas é deles só? E vocês também. Então a igreja caminha sem acepção de pessoas, porque cada um de nós somos uma pedra no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E terceiro e último lugar, o pregador desconhecido, que me falou do Deus desconhecido, disse que o Deus desconhecido ordena que todos os homens se arrependam. Esta é a mensagem que quando nós pregamos, as pessoas, nós compramos inimizade para as pessoas.
mas nós estamos querendo a salvação das pessoas. Nós queremos que elas se arrependam para terem a vida eterna, porque se elas não se arrependerem, elas vão ser condenadas eternamente. Olha o que diz o texto, no verso 29 a 31. Diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que é que ele está dizendo aqui? Sabe aqueles deuses todos lá? Isso aqui é feito de ouro, de pedra, de barro e de um artista aqui. Não pensemos isso. Se Deus sendo, nós somos geração de Deus, somos seres humanos, como é que nós vamos adorar uma coisa que não se move? Como é que a gente vai adorar uma coisa que não fala? E que nitidamente, se você quiser pegar uma pedra, se a polícia não lhe impedir, ou um pau, você mete o pau e derruba e quebra. Você pega um trator, você bate no trem e derruba. Que divindade é isso? Que poder isso tem? Então ele diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Sabe por que vocês são idólatras? É isso que ele está dizendo. Porque vocês antes não conheciam Deus desconhecido. Vocês eram ignorantes. E Deus não vai botar isso na conta de vocês, não. Mas é necessário outras coisas. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E como é que a gente faz isso? Pregando o Evangelho. Quando você fala para alguém: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, você está dizendo: só há um caminho para você viver eternamente, senão você vai perecer. E continua: porquanto estabeleceu Deus um dia, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de dentre os mortos. É isso que a gente aqui está para fazer. A gente está aqui para dizer que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. É esse o Evangelho. Quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, lembre-se disso. Essa mensagem não é uma mensagem difícil. Não é um sermão que você tem que fazer demorado como o pastor Luciano. É algo que você vai falar com o seu vocabulário, com o fundo do seu coração e daquilo que de fato já aconteceu na sua vida. A transformação que Deus lhe deu, como disse a irmã aqui. É assim, o Evangelho é assim. O pastor Luciano é complicado nos sermões dele, mas você ignora o pastor Luciano. É isso aqui que a irmãzinha veio aqui e disse: olha, como eu não tenho muita letra, eu faço como? Eu decoro o texto bíblico. Porque pode ser um dia que a gente não possa mais ler a Bíblia. E ela falou do apagão. Olha, se eu estou com o meu esboço aqui, e o esboço, o tablet apaga aqui, o negócio complica. O pastor Roberto conta que tinha um pregador que estava pregando e tinha um esboço, e o vento dele levou o sermão do cara e o cara passou a ter, né? Mas quando você fala com a sua alma, com aquilo que você já aprendeu, com aquilo que você experimentou, você não precisa do tablet, você não precisa do papel, você não precisa nem de muitos textos, você só precisa contar aquilo que Deus fez por você. E aí, nós podemos concluir observando que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram. Em vez de abraçar o Evangelho, fizeram foi ironizar. Você, na sua vida, quando pregar o Evangelho, vai ter gente que vai zombar, vai ter gente que vai escarnecer. Outros, como disse aqui o texto, até que Luciana me alertou quanto a isso, depois a gente foi estudar em casa, né? E eu passei batido quando preguei na quarta-feira. Então, Amanda, fica esperta com os sermões do seu esposo. Diz que outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião, ou seja, vamos te ouvir novamente. Estamos na dúvida, vamos ouvir de novo, vamos marcar outra data, né? Outra oportunidade. Mas existem aqueles, uns escarneceram, zombaram, outros até tiveram uma curiosidade, mas em outro momento. Mas diz o texto que houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estava um que estava lá naquele tribunal, que era Dionísio, o Areopagita. Ele creu. E uma mulher chamada Dâmaris, que também provavelmente não estava no tribunal, porque mulheres não faziam parte do tribunal. Talvez foi alguém da rua, e Paulo pregando
e Damaris também creu, e diz que outros mais, e com eles outros mais. Quem são esses mais? Qual é o nome deles, Edu? Qual é o nome deles, Luciano? Qual é o nome deles, Michel? Ninguém sabe. E o evangelho foi feito em cima daqueles que são desconhecidos. Meus irmãos, o evangelho que chegou até hoje não foi por gente importante, foi por gente como você e eu, desconhecidos, que fazemos a obra. É o caso de vocês aqui no ministério de vocês. Antes dessa filmagem aqui, quantos sermões você já pregou aqui? Quantas músicas vocês cantaram aqui? Quantas vezes os irmãos vieram, como eu vim aqui uma vez, e vieram cantar aqui na frente? Quantas vezes vocês se reuniram nesse local aqui para orar? Orar por mim, por minha saúde, pela saúde de outras pessoas, pelos filhos de vocês. Quantas orações foram feitas nesse local aqui e ninguém viu, não tirou a foto, não botou no Instagram, não botou no Facebook. E não precisa, porque o evangelho ele chegou até nós, foi por pregadores desconhecidos que falaram de Deus desconhecido. Não pense que você não tem importância, não. Você é uma pedra no reino, não é uma pedra no sapato, é uma pedra no reino, na casa de Deus, tanto quanto Hernandes, tanto quanto Bíblia, tanto quanto qualquer outro pastor, por mais famoso que seja, tanto quanto Paulo, tanto quanto Pedro, tanto quanto Moisés. A gente pensa que eles são superiores a gente. Isso é resquício do catolicismo, de achar que tem uns assim que são superiores, porque são santos. Todos nós somos santos. Todos nós somos santos. E cada um de nós aqui, Deus utiliza de uma forma específica. Um dia, o diácono Tonho me disse que estava batendo enxada na roça, junto com um rapaz começou a falar de Deus, dizendo que não acreditava. E ele começou a dizer que Deus existe e que tinha mudado a vida dele. Que ele tinha usado drogas, que ele era um drogado, perdido, e Deus converteu ele. E aí você vai ver um teólogo na roça batendo enxada. Porque quando você defende a sua fé e fala do seu Deus, você está sendo um teólogo, defendendo teologia na roça, batendo uma enxada. Quantos trabalhadores às vezes a gente tem? Quantas vezes a gente trabalha para quanto patrão, que às vezes nunca ouviu o evangelho, ou ouviu de alguém interesseiro? Você com sua vida, você com as palavras sábias, não precisa de instrução, você só precisa falar a verdade do evangelho. E a verdade do evangelho não vai voltar vazia. Muitos creram, alguns que a gente nem sabe quem foi, mas se converteu um homem importante, Dionísio, o Areopagita, se converteu, mas se converteram outros que a gente não sabe nem quem era. Tenha coragem. Foi o meu sermão da igreja Betânia domingo. Intrepidez. E os irmãos Pedro e João foram vistos pelo Sinédrio, que também era um tribunal judaico, como homens que tinham intrepidez, justamente porque eles pregavam a Cristo que morreu e ressuscitou. Tenha coragem. A igreja não é composta de pessoas covardes. Oramos sobre isso aqui no início. Hoje, como o Michel falava comigo, que o pastor Cláudio Duarte falou, a igreja brasileira está prestes a começar a viver um período de tribulação, de perseguição. Até hoje não tem sido cobrado de nós, às vezes perder até emprego. Eu dentro da empresa, já me vieram, não a empresa, mas pessoas dentro da empresa me constrangeram a usar um bottom de inclusão sexual. Eu disse, eu não vou usar isso não. E por que não? Porque minhas convicções de fé não me permitem usar isso. E se um dia disser assim, ou você usa ou você vai perder o emprego, eu vou ter que ter coragem de, se for o caso, perder o emprego, mas não abrir mão das minhas convicções. Os nossos filhos às vezes estão desviados, estão nos puxando a desviar também. Às vezes os nossos pais estão desviados e estão nos puxando para desviar também. Às vezes os nossos parentes são parentes que não nasceram de novo e estão nos induzindo a desviarmos. Mas nós devemos permanecer, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tendo paciência. Num dia de domingo à noite, ouvi o pastor demorar tanto no sermão, até dando umas bocejadinhas de vez em quando, esperando uma coisa: que Deus os edifique
e participarem da ceia do Senhor. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não estão aqui por causa do Michel. Vocês estão aqui por causa da mesa do Senhor. E na mesa do Senhor, o apóstolo Paulo falando sobre ela, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, como disse já Michel, muitos crentes em Corinto não acreditavam que Jesus ressuscitou. E aí Paulo diz assim, verso 24 do capítulo 11: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que a gente celebra a Santa Ceia, pode não ter um visitante, mas a gente está anunciando que Cristo morreu por nós. Anunciamos uns aos outros: olha, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Por isso ceiamos. Por isso é importante você ceiar. Se você não batizou ainda, gente, pelo amor de Deus, você nunca, coloque isso no coração, pelo amor de Deus, você nunca vai estar preparado. Não pense que você vai estar um anjo para ser batizado. Você só vai ser esse personagem sem pecado nenhum quando você entrar nos céus. Mas a Bíblia não diz que você deve esperar para ser batizado no céu, porque a Bíblia não diz que ninguém lá no céu vai ser batizado, não, é aqui. E sabe por que é importante você batizar e professar sua fé? Porque você vai participar da mesa do Senhor, que é um sacramento. E o que é sacramento? Uma ordem que Jesus disse: ó, fazei isso em memória de mim, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, comei dele todos. Depois ele fala: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes. É necessário você beber disso. O malfeitor da cruz não pôde beber. Ele morreu e não desceu. Mas você está aqui. Então, se você não batizou ainda, não estou lhe constrangendo. Chega para o prefeito e diz: não, realmente eu preciso. Você tem que ter vontade de beber e comer isso aqui. Porque não é que isso aqui é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso aqui é pão e vinho. Mas ele disse: vocês vão fazer isso aqui e vão lembrar de mim. E não é só olhando, não. Eu não sei quantos sabem. Na igreja Russelita, do Testemunho de Jeová, eles não ceiam, eles só olham uma vez por ano. A pessoa passa a ceia e eles só ficam olhando. Mas a Bíblia diz que você tem que comer e beber. A gente não come, às vezes, um bolinho de chuva ali, toma um cafezinho, isso é bom, não é? Você não se sente bem, todo mundo comendo ali ou prosando. Só que existe uma comida diferente, e essa comida é essa aqui, simples, mas que tem uma profundidade. Você tem que fazer isso aqui em memória de Cristo. E para fazer isso, você tem que batizar. Estou falando para ninguém? Não, estou falando para todo mundo. Tem crente que foge da ceia. Tem crente que deixa de vir da ceia. Crente tem que vir fortalecer a sua fé tomando a ceia. A ceia alimenta a nossa fé. É quando nós anunciamos uns para os outros: Cristo morreu por mim, mas morreu pelo Senhor, morreu por você, morreu por minha esposa, morreu pela senhora, morreu por nós. E ressuscitou. Porque que adiantava a gente viver só neste mundo com o perdão dos nossos pecados, depois morrer e ficar, como disse Michel, o resto da vida sepultado? Então é melhor raparigar, beber, se drogar, fazer tudo, porque a vida só é essa mesmo. Oxe, vamos desfrutar dessa vida. Não, a gente abdica dessas coisas porque a gente sabe que não agradam a Deus. E a gente sabe que a nossa vida não é só aqui. A promessa de Jesus não é essa vidinha de 50, 60, 70, 80 anos, 90, 100 que a gente tem, não. Isso é pouca coisa comparado com a eternidade. A eternidade não se conta mais o tempo. É para sempre. Pelos séculos dos séculos. Nunca mais acabará. Mas para isso você precisa ceiar. Porque é uma ordem de Jesus. E o texto, lembrem-se que nós anunciamos o Evangelho para que as pessoas se arrependam. Mas diz assim, ó, verso 31: eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos porque dormem, porque comem sem discernir a igreja. Aí diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe por que a gente pode comer isso aqui e não sermos condenados com o mundo? Porque nós já fomos julgados. Quando foi, pastor, que Deus me julgou? Quando castigou o seu pecado e o meu na cruz
em Cristo Jesus. Ali Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas injustiças e morreu por nós. Vamos ceiar? Michel, por favor. Então o Senhor naquele dia deu graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. De igual forma, ele toma do cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberes, em memória de mim. Você que vai ceiar, por favor, fique em pé, para que nós venhamos levar a ceia até as suas mãos. Está faltando cálice. Bendito seja Deus. A irmã perguntou assim, que ela tinha tomado de manhã na igreja. Meus irmãos, eu sou a favor que tivesse Santa Ceia todo domingo. A Santa Ceia não é uma coisa que você tem que tomar uma vez por mês, não. Você pode tomar todas as vezes. Se você for em 10 igrejas e tiver Santa Ceia nas 10, você toma as 10 e fortaleça a sua fé nas 10. Né? Não é pelo muito comer o pão, nem muito beber o cálice, mas é justamente lembrar mais e mais vezes. É uma questão econômica, é uma questão de logística, né? Não temos todos os cultos nossos, mas a ceia não é nenhum problema tomarmos ela várias vezes. Então disse o Senhor: isso é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. E disse ainda: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Podeis aceitar. Uma das maiores alegrias que eu terei, Michel terá, é justamente quando eu ver os outros irmãos ceando também. Desejo muito ver vocês ceando. Não importa se vai ser eu que vai celebrar, pastor Bira, ou quem sabe outro pastor, Arnaldo, ou qualquer outro pastor, não importa. O importante é em nome de quem nós celebramos a ceia do Senhor. É em nome do nosso Salvador. Vamos orar. Roberto, né? Ou Ricardo. Vamos orar.
Eu volto para cá, tranquilo. Vamos orar e depois a gente vai ter impetráveis. Deus, nós queremos começar a nossa oração intercedendo por Ricardo. Interceder pelos seus pais. Que o Senhor venha dar-lhe sabedoria para gerenciar este momento. Que o Senhor abençoe este lar, o lar da irmã Celina. Que o Senhor venha derramar bênçãos sobre ela com sabedoria. Tua filha clama, como nós clamamos pelos nossos filhos. Todos nós aqui queremos a conversão dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, daqueles que nem nos tratam com tanto carinho, mas moram aqui em Patos, moram em Lapão, moram em Irecê, colegas de trabalho. Ó Deus, nós queremos que eles gozem da vida eterna. Queremos então intercedermos por Ricardo, e na pessoa de Ricardo intercedemos por todos os nossos filhos. Tem misericórdia em nossos parentes, quer filhos como a nossa irmã do Senhor, que ela também gostaria tanto que os seus filhos fossem do Evangelho. Tu podes fazer grandes coisas. Essa semana o pastor Valtenor testemunhou na quarta-feira que foi visitar um comerciante, e esse comerciante disse que queria se entregar a Jesus. A sua esposa havia dito na reunião de oração que a coisa que ela mais queria na vida era a conversão do seu esposo, e o Senhor atendeu a oração da sua filha. Nós continuamos orando pelos nossos filhos, continuamos orando pelos nossos irmãos, continuamos orando pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos parentes, Senhor. Nós continuamos orando. Converte os nossos, nós te pedimos. Queremos orar pelos enfermos. Toda e qualquer enfermidade que nós tenhamos aqui nesta noite, que todos os irmãos que estiverem com alguma enfermidade que seja real, já diagnosticada, ou aqueles que talvez estejam enfermos e nós nem sabemos que estamos enfermos, mas nós pedimos que o Senhor cuide de nós, e caso queiras, nos cures. Cura também a esposa do pastor Judásio. Ó Deus, tem misericórdia. Cura o presbítero Moacir. Nós te pedimos, para a glória do teu nome, abençoa sua esposa e suas filhas nesse momento difícil. Nós te pedimos pelaquela jovem lá de Conquista, esposa do presbítero, que também está bem enferma, mas o Senhor já tem dado alívio e algumas mudanças têm acontecido para a glória do teu nome. Nós te pedimos que o Senhor nos dê coragem e que o Senhor nos dê a humildade de não querermos ser os pregadores conhecidos, mas que não deixemos de pregar o teu Evangelho, mesmo na simplicidade da nossa vida, no desconhecido do nosso dia a dia, nós não venhamos nos calar e venhamos falar do nosso Senhor. Nos dê intrepidez para anunciarmos Jesus, o nosso Salvador, e nos despede para os nossos lares em paz, com a tua bênção, a bênção que vem dos céus, e nós a evocamos sobre os teus filhos. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo repouse sobre todos vós que sois filhos de Deus, hoje, durante todos esses dias desta semana, deste novo mês, deste final de ano, e quando da nossa existência. Quantos dias cada um vai ter? Cada ano nosso, o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti até o dia da nossa morte. Esperaremos a ressurreição, onde viveremos com o nosso Salvador e contigo por toda a eternidade. E é no nome de Jesus que nós nos abençoamos para a glória do Senhor. Amém. Podem sentar. Michel, tem algum aviso? Um aviso é que mês que vem não sou eu, pastor Bíblia, vai ser mais rápido.